Olá, irmãos. Hoje estaremos tratando sobre a doutrina do Espírito Santo no nosso devocional. Nós estamos desenvolvendo o tema Ministério do Discipulado. E este assunto é muito importante para o nosso desenvolvimento na vida cristã. Neste devocional, nós gostaríamos de destacar as funções e os atributos do Espírito Santo em nossas vidas. No dia em que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada em nossos corações. Provavelmente, a terceira pessoa da Trindade é a parte mais mal entendida e ignorada do relacionamento entre o crente e Deus. O propósito deste devocional é lhe dar um entendimento básico sobre o Espírito Santo de Deus no nosso relacionamento com Ele. E é muito importante entendermos que o Espírito Santo habita em nós, se de fato nós somos salvos, se de fato nós passamos pela experiência do novo nascimento. No momento da minha regeneração, ele entrou e fez residência permanente. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, é uma passagem definitiva sobre este tema. O texto diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo tem a função de nos convencer do pecado. Veja o que diz João 16, versículos 8 e 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Eu faço uma observação. No incrédulo, o Espírito Santo convence do pecado para trazer a salvação. Aconteceu isso comigo e com você, quando nós ainda éramos filhos da desobediência. Mas agora, como salvos, o Espírito Santo nos convence do pecado para nos manter limpos e para nos mostrar como devemos viver agora em Cristo. Por isso, é importante nós entendermos a diferença entre convicção e culpa. A convicção consiste em Deus nos mostrar que existe algo errado em nossas vidas para que possamos mudar de atitude e então agir corretamente, agir com justiça. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, nós lemos: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica de todo pecado. Agora, diferente da convicção, a culpa é o diabo nos acusando de sermos indignos de receber as bênçãos de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, nós lemos que ele acusa os filhos de Deus. O texto diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Agora, além de nos convencer do pecado, o Espírito Santo cria e regenera. Ele é ativo na criação. Lá em Gênesis 1, 2, nós encontramos a sua atuação
como Criador. E em Jó 33:4 nós lemos assim, um texto muito significativo: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Em Jesus Cristo, irmãos, nós somos novas criaturas, nascidas de novo pelo poder do Espírito Santo, conforme nós vemos lá em João 3, versículos 3-8, que diz: respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, o Espírito Santo nos regenerou. Ele tem este poder, ele tem esta função. E ele também nos selou quando nós nos tornamos filhos de Deus, conforme vimos em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele também, além de nos selar, testifica com o nosso espírito que somos salvos. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E além disso, ele intercede por nós em oração, conforme Paulo nos fala em Romanos 8, 26 e 27, que diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que coisa maravilhosa! Irmãos, o Espírito Santo habita em nós e ele nos instrui também, ele nos ensina, ele é o perfeito conselheiro, ele é o perfeito professor, ele nos ensina a Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, lemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele nos dá o conforto nas horas de necessidades. Ele nos fortalece, ele nos capacita a servirmos a Deus. Em Efésios 3,16 lemos: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. E aí uma pergunta para nós fazermos uma reflexão. E qual é o resultado do Espírito Santo na minha vida? O resultado da ação do Espírito Santo na minha vida é que ele vai produzir em mim uma série de qualidades enquanto eu estou dando a minha vida, me consagrando ao Senhor, ele vai me dar uma série de qualidades no meu caráter, qualidades de Cristo, as qualidades que eu vou encontrar em Deus. Em Gálatas 5, 22 e 23 nós lemos: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança.
Contra estas coisas não há lei. Estas características são chamadas fruto, está no singular, fruto do Espírito. É singular porque todas estas qualidades são produzidas ao mesmo tempo, através de um relacionamento íntimo com Ele. E eu quero encerrar fazendo algumas considerações. Primeiramente, respondendo à pergunta, o que significa ser cheio do Espírito Santo e como eu posso conseguir isto? Fazendo uma comparação entre Efésios 5, 18 e 19 e Colossenses 3, 16, nós podemos observar que o que eu preciso, o que você precisa, irmão, é nos aprofundarmos na palavra. Veja o que diz Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Observe, eu preciso me aprofundar na palavra e deixar que a palavra habite o meu coração. Isso vai produzir em mim os mesmos resultados que eu tenho no meu relacionamento com Deus. Quanto mais nós saturarmos a nossa mente com a palavra de Deus, mais íntimo será o nosso relacionamento com Ele, mais íntimo será o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E o resultado disso é que eu vou espelhar, através das minhas atitudes, estas qualidades de Deus. Eu preciso, portanto, andar no Espírito. Andar é um processo natural de crescimento consistente e regular. Portanto, deixe Deus controlar a sua vida. Estar cheio do Espírito Santo não significa receber mais do Espírito Santo. Ele já está em você, se você é um salvo. Ele já habita em você. Agora, eu preciso, para estar cheio do Espírito Santo, eu preciso, de fato, me consagrar. É necessário que o Espírito Santo receba mais de mim, que eu me entregue, que eu doe a minha vida, que eu deixe Ele habitar no meu coração. Seja paciente e consistente. Ser controlado pelo Espírito Santo não acontece do dia para a noite. É um processo de crescimento que dura a vida toda. Mas a cada dia nós nos tornamos mais parecidos com Cristo Jesus. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.